E aí, pessoal, tudo bem? Ontem a Justiça do Amazonas enviou ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a denúncia contra Davi Brito, feita pela Tamires Assis, que, como vocês têm acompanhado, alega ser vítima de violência psicológica e ameaça com arma de fogo. Sou Marcos Pessoa e nesse vídeo vou trazer para vocês as atualizações desse caso e também o que as defesas de ambos já publicaram nas redes sociais. E antes de eu trazer para vocês essas atualizações, vou pedindo que você deixe o like no vídeo, comente o que você acha disso tudo, mas lembre de ser muito respeitoso, porque aqui a gente prioriza uma discussão saudável. Então pensa assim, se eu tirar print do seu comentário e mostrar para o seu filho, filha, pai, mãe, marido, esposa, esse teu comentário te envergonhará? Se a resposta for sim, não comente. Isso é uma dica que eu dou para todos os meus amigos. Nunca escreva nada na internet que poderá lhe envergonhar. Agora, se seu comentário for para somar no debate público, então seja muito bem-vindo. Aqui em nosso canal você terá vídeos sobre notícias, entretenimento e muito regionalismo amazônico. Pois bem, na última sexta-feira, a Justiça do Amazonas concedeu uma medida protetiva a pedido da Delegacia da Mulher em favor da Tamires Assis, influenciadora digital e musa do garantido, após ela relatar com provas que o seu ex-namorado, o ex-BBB Davi Brito, a ameaçou com uma arma de fogo por videochamada. No último vídeo sobre esse assunto eu já havia mostrado que o Davi chamava ela de namorada e fazia altos planos de futuro com ela. E sobre aí, eu e a Tamires, né? Todo mundo já sabe, a gente tá se conhecendo, né? Estamos aí se conhecendo e estamos com planos, vários planos futuros aí para papo de futuro, papo de vida. Minha namorada, Tamires. E vocês devem lembrar também que eles até se assumiram nas redes sociais, então isso já é um ponto superado. Bom, o que eu não havia trazido ainda eram sobre quais seriam essas medidas protetivas deferidas pela Justiça do Amazonas. E as medidas são a proibição de aproximação da ofendida, fixando em limite mínimo de 300 metros de distância, a proibição de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, inclusive pelos aplicativos WhatsApp, Telegram, redes sociais como Facebook ou mesmo SMS. A proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, tais como seu domicílio, local de trabalho, bem como locais de lazer ou qualquer outro que a ofendida frequente regularmente. Decretar a suspensão do porte ou posse de arma de fogo em detrimento do requerido LMP, artigo 22, inciso 1º, haja vista menção autoral de assintoso uso ou insinuação de uso dessa arma em visível contraste às regras de prudência e discrição do manejo de armas de fogo. E eu não sei se vocês lembram, mas quando eu havia feito o vídeo na sexta-feira, depois de ter saído a notícia da medida protetiva, o Davi tinha lançado uma nota de assessoria jurídica que eu acabei tendo que inserir depois que a edição já estava concluída para constar a parte dele. E eu fiz só um resumão e quem quisesse ler, bastava pausar o vídeo e ler. Mas basicamente ele dizia que era tudo mentira e eles iriam atrás de quem o estava difamando. E aí, claro, essa notícia, essa nota ali, ele já até tirou dos perfis das redes sociais deles. Mas como tudo que a gente fala aqui no canal a gente printa e traz como prova, por sorte ainda tenho essa nota dele salva. E aí mais do que isso, vou ler para vocês agora de forma bem pausada e tranquila, para vocês lerem, até porque ainda há pouco ele lançou uma nova nota sobre esse mesmo assunto. Então é até mesmo interessante a gente ter ali as duas para comparar o tom das duas notas, afinal ele havia negado tudo e também tinha postado em seu perfil dizendo logo que saiu a notícia da medida protetiva que era tudo mentira, como vocês podem ver nesse print do perfil dele. Esse texto em si eu não vou ler e quem quiser ler é só pausar o vídeo e ler. Eu vou ler a nota para vocês da sexta-feira que ele publicou, né, ali afirmando que seria da assessoria jurídica dele e que depois ele já apagou. Bom, essa nota dizia o seguinte, nota oficial. Em nome de Davi Brito, através de sua assessoria jurídica, gostaríamos de esclarecer a todos sobre a recente notícia falsa que tem circulado envolvendo seu nome. Esta informação é totalmente infundada e carece de qualquer base factual. Estamos tomando todas as medidas legais cabíveis para identificar e responsabilizar os responsáveis por esta difamação. Davi Brito reafirma seu compromisso com a verdade e a transparência e lamenta profundamente que informações equivocadas estejam sendo divulgadas, causando confusão e possíveis danos à sua reputação. Contamos com a compreensão e apoio de todos durante o processo de averiguação.
Qualquer nova informação será comunicada por meio de nossos canais oficiais. Atenciosamente, Assessoria Jurídica de Davi Brito. Aí, como foi uma nota muito redundante e sem um responsável assinando a nota em si, eu me permiti checar o texto para saber se tinha sido feito com inteligência artificial, e confesso que tive 0% de surpresa. Estão vendo essa parte de amarelo? Isso aí foi a parte detectada como possível escrita feita por inteligência artificial. E quem disse isso foi uma outra inteligência artificial, ou seja, a base estruturante do texto não foi pensada por um humano, e sim por um robô. Dito isto, veio o final de semana e veio principalmente o domingo, quando o Erlan ele expôs ali parte do processo com ênfase nos prints anexados e mostrou sobre a denúncia que tinha sido feita, mostrando que era real, que existia um processo correndo em segredo de justiça e que existia sim os prints, e que a medida protetiva de fato havia sido dada baseado nas provas apresentadas pela Tamires, e que entre outras coisas gravíssimas estaria a ameaça feita pelo Davi a ela por videochamada. Ou seja, você pode até querer desconsiderar a gravidade, pode até fingir que é uma fotomontagem feita pela Tamires, pode qualquer coisa, mas não pode negar que não exista um processo criminal em curso, do contrário não teria uma medida protetiva. Só para contextualizar um pouco mais sobre esse assunto, a sentença apontada ali na decisão está baseada na Lei 11.340 de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, que entende a violência psicológica como, entre outras definições, qualquer conduta que vise degradar ou controlar ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, isolamento, vigilância constante ou perseguição. E segundo a lei, as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. Daí, ontem, quarta-feira, a Justiça do Amazonas enviou a denúncia feita pela Tamires contra o Davi para o Tribunal de Justiça da Bahia. E aí, com o envio da carta precatória pela Justiça do Amazonas para o Tribunal da Bahia, o Davi poderá ser citado no processo e intimado para ser ouvido no caso de violência doméstica contra a mulher. A carta precatória deixa claro que, caso o Davi descumpra a medida protetiva, ele poderá ser preso. Ainda ontem, o advogado Felipe Marconi, que representará o Davi neste caso, disse que ainda não tinha acesso integral aos autos do processo, mas assim que ele tivesse, ele iria se manifestar. E aí, hoje à tarde, ainda há pouco, o Davi tinha publicado ali uma outra nota no seu Instagram com a legenda "Nota jurídica lançada". E aí eu vou ler para vocês essa nova nota, porque dessa vez estava assinada por um advogado, que seria o próprio Felipe Marconi. A nota, ela diz o seguinte: nota à imprensa e ao público em geral. Em atenção à imprensa e à sociedade, em virtude de notícias imprecisas e incompletas veiculadas pelos meios de comunicação em razão da medida protetiva de urgência deferida em desfavor do senhor Davi Brito, a defesa vem esclarecer que as alegações destoam da realidade e do contexto que fora narrado. Davi é uma pessoa íntegra, marcado pela retidão do seu caráter e jamais em qualquer circunstância ameaçaria qualquer pessoa, tampouco uma mulher. As imputações que estão sendo feitas, por vezes distorcidas por outras sabidamente falsas, possuem o único intuito de angariar likes, diminuir uma história cercada de lutas e conquistas, bem como escamotear uma finalidade desprezível de terceiros que visam ganhar popularidade sob históricas fantásticas. Por isso é fundamental não julgar precipitadamente com base em rumores inverídicos e alegações fortuitas. A defesa reitera que Davi Brito jamais ameaçou qualquer pessoa e a verdade será apresentada dentro do devido processo legal na forma requerida pela Justiça do Amazonas. Por fim, confiantes no poder judiciário, no bom trabalho desenvolvido pelas autoridades policiais e na imprensa séria do estado da Bahia, estes são os esclarecimentos que entendemos suficientes para o momento. Salvador, Bahia, 8 de agosto de 2024, Escritório Felipe Marconi Advogados Associados. E, obviamente, para não perdermos o embalo, também chequei esse segundo texto para saber se ele tinha sido feito ali com inteligência artificial ou não. E aí eu achava que tinha sido feito manualmente, mas tinha alguns comentários no perfil do Davi que me deixaram com dúvida. Tipo esses dois aqui, ó. Essa nota tá parecendo publi para o escritório de advocacia. E aí teve uma resposta nesse comentário que dizia o seguinte: é só uma nota copia e cola que eles têm que fazer.
Estando certo ou errado o cliente, eles sempre fazem isso. Disse uma internauta aí, como vocês podem estar lendo, né? E aí teve esse outro comentário que falava o seguinte: horrível, texto parece de aluno fundamental. Bom, eu sinceramente não achei tão ruim assim não. Acho que deu para compreender. Aí joguei lá na ferramenta de IA, né, para saber se era ou não era. E o resultado do teste foi que o texto havia sido feito de maneira natural, por humanos, e não por inteligência artificial. Ou seja, agora parece que o Davi vai começar a levar a sério essa situação e passar para profissionais operarem. E ainda sobre notas e posts, do lado da Tamires, o advogado dela já havia feito uma publicação com ela na última segunda-feira, no dia 5. E quem irá defendê-la é o Dr. Wilson Benayon, e já trouxemos aqui no canal, pois é um cara super competente, e sempre que tem casos envolvendo alguns influenciadores aqui de Manaus, ele é sempre um dos mais solicitados para a defesa. O Dr. Benayon postou a foto ao lado da Tamires com a seguinte legenda: Tamires agora vive com medo, está isolada, muito abalada com a repercussão do caso, a ameaça de Davi Brito. Isso tem afetado muito o emocional, levando Tamires a procurar um profissional para tratar de sua saúde mental, disse ali o advogado dela, né, o Dr. Wilson Benayon. Bem, então por enquanto é isso, o processo está rolando na justiça. Se fosse notícia falsa, vocês saberiam. Se fosse fake news, ele nem mesmo precisaria de advogados. Enfim, a gente vai acompanhar o caso, é uma situação muito grave em jogo, e daqui para frente é com a justiça. Se houver alguma grande atualização, a gente traz aqui para vocês, sempre juntando várias pontas, porque a gente prefere um vídeo consistente ao invés de vários vídeos picadinhos. Até porque, como eu disse para vocês em outros vídeos, né, aqui vocês vão encontrar conteúdos com informação checada e profundidade, certo? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostaram desse vídeo, comente, mas evitem palavras chulas, tá bom? Se inscreva no nosso canal e quando se inscrever, não esqueça de ativar a campanha, porque assim que a gente lançar o próximo vídeo, você será notificado. Valeu!